Olá. A missão de hoje é mergulhar nas notícias do dia 9 de dezembro de 2025. E olha, olhando o material que a gente recebeu, um tema salta aos olhos. A tensão constante entre o que é planejado e o que a realidade impõe. Exato. Vamos ver isso na economia, com o Banco Central sob pressão, na geopolítica, com a ordem mundial sendo redesenhada na marra, e até no meio ambiente, com estruturas de contenção falhando. Nossa tarefa é extrair o que realmente importa disso tudo para quem se prepara para concursos de alto nível. Exatamente. O nosso filtro hoje, ele tá afiado. Vamos passar por 4 eixos que são a espinha dorsal de qualquer edital de atualidades: economia, geopolítica, sociedade e meio ambiente. Certo, mas o objetivo não é só listar as notícias, né? É conectar os pontos, entender as causas e, principalmente, as consequências. É transformar a manchete de hoje na resposta da prova de amanhã. Perfeito. Então vamos começar pelo que mexe com o bolso de todo mundo e com a estabilidade do país: a economia. Sempre um bom ponto de partida. A expectativa da semana, talvez do mês, é a última super quarta de 2025. O Copom decide o destino da taxa Selic e as fontes estão, assim, polvorosa. Para quem está estudando, o que está em jogo aqui, além do número em si? Olha, o que está em jogo é uma verdadeira queda de braço. De um lado do ringue, a gente tem a inflação recente, que ainda preocupa, e grita por juros altos para ser contida. E do outro lado? Do outro lado, temos um PIB que as fontes descrevem como fraco, quase anêmico, que implora por um estímulo, ou seja, juros mais baixos para reaquecer a atividade econômica. É o clássico dilema, mas com o ano de 2026, que é eleitoral batendo na porta, a pressão política para estimular a economia e gerar uma sensação de bem-estar não se torna quase irresistível para o governo? Fico imaginando a briga nos bastidores. Exatamente essa é a questão. E é por isso que, embora a aposta geral seja na manutenção da Selic em 15%, o ouro não está na decisão em si, mas no comunicado que vem depois. Ah, o comunicado. Sim. O mercado vai dissecar cada palavra, cada vírgula, procurando um sinal, uma pista de que o Banco Central pode ceder essa pressão e começar a cortar os juros no início de 2026. Qualquer palavra que sugira isso pode mudar o humor dos investidores. É um jogo de xadrez, sabe? Entendi. E essa tensão se reflete em outra arena, certo? O orçamento de 2026. As fontes falam de uma trégua entre governo e Congresso para aprovar as contas. Trégua em Brasília sempre me parece uma palavra otimista. Otimista e mais necessária para eles. Um ano eleitoral sem orçamento aprovado é o caos. Mas antes dessa trégua, o governo está numa briga para reduzir incentivos fiscais. E aqui temos um conceito que é cara de prova: renúncia fiscal. O examinador adora isso. Certo. Em termos simples, é o governo abrindo mão de arrecadar um imposto para, em tese, estimular um setor específico da economia, esperando um benefício maior lá na frente. É isso. Perfeito. É exatamente isso. O debate é sempre se o benefício gerado, mais empregos, mais inovação, compensa o dinheiro que deixou de entrar no caixa do Tesouro. É um tema clássico de direito financeiro e AF. Perfeito. E essa discussão toda nos leva a uma terceira notícia econômica do dia, que parece desconectada, mas não está. Que seria a entrada de capital estrangeiro? Uma das fontes diz que podemos ter o maior saldo em 2 anos. Como isso se amarra à Selic e ao orçamento? Pense no carry trade. Para quem não vive o jargão do mercado, é um conceito bem simples. Imagine um grande investidor internacional com, sei lá, $1 bilhão. Ele olha o mapa mundi de juros e vê: Japão, juro 0. Europa, 2%. Brasil, 15%. A escolha é óbvia. Óbvia. Ele não está vindo para construir uma fábrica. Ele está apenas estacionando o dinheiro aqui para colher esses juros altíssimos. Ele carrega o dinheiro de onde o juro é baixo para onde o juro é alto. Faz todo sentido. Exato. O efeito colateral imediato é que entra muito dólar no país. Com mais oferta de dólar, o preço dele cai. Ou seja, o nosso real se valoriza. O que ajuda na inflação. Isso. Ótimo para controlar a inflação de produtos importados, o que ajuda o Banco Central.
Mas, por outro lado, para o nosso exportador de soja, de minério, de calçados, é péssimo. O produto brasileiro fica mais caro lá fora e ele perde competitividade. Uma prova discursiva pode pedir exatamente para o candidato a analisar esse trade-off. Então, a Selic alta atrai esse capital, mas ao custo de prejudicar nossa própria exportação. É uma escolha de Sofia que depende muito de uma certa estabilidade global. E falando em estabilidade, o cenário internacional hoje parece tudo menos estável. Você fez a ponte perfeita. O cenário global está em ebulição. E a notícia que mais me chamou a atenção pelo peso simbólico é a de que Trump estaria planejando redesenhar o G20. A proposta seria vetar a África do Sul e convidar a Polônia. Isso soa drástico. É muito mais do que drástico. É um sintoma de uma mudança profunda na ordem mundial. Não se trata de uma simples troca de cadeira, sabe? Certo. Pense nisso como trocar um parlamento diverso, onde você precisa negociar com quem pensa diferente, por um, digamos, conselho de administração de amigos. As decisões podem até sair mais rápido. Mas a que custo? Exato. A legitimidade global e a capacidade de resolver problemas que afetam a todos, como pandemias ou crises climáticas, despencam. A eficiência para o grupo que está no poder aumenta, mas o custo é a irrelevância para o resto do mundo. É uma análise poderosa. E o mais interessante é que essa não é uma notícia isolada, né? Não mesmo. Olhando as outras fontes, vemos o presidente francês Macron ameaçando a China com tarifas, vemos ataques sendo retomados entre Tailândia e Camboja e, para completar, as negociações de paz na Ucrânia terminando sem avanços em Miami. Parece que o mundo está se quebrando em pedaços. É exatamente esse o padrão. A ameaça de Macron é mais um episódio da guerra comercial e tecnológica entre Ocidente e China. Não é só sobre economia, é uma disputa por hegemonia no século XXI. Os conflitos regionais, como esse na Ásia, mostram a fragilidade da paz quando não há um mediador global com força e credibilidade para intervir. E o impasse na Ucrânia é o exemplo mais claro da falência da diplomacia tradicional para resolver conflitos prolongados. Então, para uma prova discursiva, a sugestão de Trump para o G20 não é o tema em si, mas o gancho para uma discussão muito maior. Exatamente. O candidato que citar a proposta sobre o G20, a guerra comercial de Macron e o impasse na Ucrânia como exemplos concretos da crise do multilateralismo e do ressurgimento de políticas protecionistas e nacionalistas, entendi. Esse candidato mostra que não apenas leu a notícia, mas entendeu a maré da história. Isso vale ouro. Saindo desse mapa global caótico e voltando o olhar para o Brasil, um tema social dominou as manchetes e as ruas. Os grandes atos contra o feminicídio em São Paulo e outras capitais. Um tema absolutamente central e infelizmente recorrente. E do ponto de vista de um concurso, ele é transversal. Ele dialoga com direitos humanos, com direito penal, com sociologia, com políticas públicas. E as fontes destacam a presença de figuras do governo nos atos, como a primeira-dama Janja. Sim, e isso é relevante porque tira o tema do campo puramente social e o eleva a uma questão de política de Estado. E tem uma frase de uma colunista da Folha que é um soco no estômago. Ela escreveu que o feminicídio costuma ser apenas o último capítulo de uma história de violência doméstica. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. Essa frase é cirúrgica e vale uma redação inteira. Ela desloca o foco. Não estamos falando de um crime isolado, de um momento de fúria, sabe? Não. Estamos falando do ápice de um ciclo de violência contínuo, que muitas vezes inclui abuso psicológico, controle financeiro, ameaças, agressões físicas que vão escalando. É um processo. E isso levanta uma pergunta óbvia sobre a atuação do Estado, imagino. Exatamente. A questão, para uma análise de políticas públicas que pode ser pedida na prova, é: o Estado está atuando apenas no último capítulo, com a punição via lei do feminicídio, ou ele está presente nos capítulos anteriores? Certo. Existe uma rede de apoio eficaz? Casas-abrigo, políticas que garantam autonomia econômica para que a mulher possa romper esse ciclo. A educação nas escolas aborda igualdade de gênero.
A citação da colunista abre a porta para todas essas discussões. E na esteira desse debate sobre violência, outra reportagem da Folha afirma algo bem grave, que o arsenal das facções criminosas ficou mais potente e moderno depois dos decretos que facilitaram o acesso a armas. A conexão parece direta. E é essa conexão causal que uma banca examinadora vai explorar. A pesquisa sugere que a flexibilização das regras para CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, abriu brechas, né? Sim. Brechas que permitiram o desvio de fuzis e outras armas de alto calibre para o crime organizado. E isso alimenta um debate clássico e sempre atual em provas de segurança pública. O Estatuto do Desarmamento versus o direito à posse e ao porte de armas. E é crucial conhecer os argumentos dos dois lados. Dos dois lados e principalmente os dados que embasam cada posição. Fechando nossos 4 eixos, vamos para o meio ambiente. E a notícia principal tem um ar de filme de suspense quase apocalíptico. A ONU está alertando que o sarcófago de proteção de Chernobyl não consegue mais conter a radiação de forma eficaz. Uma notícia gravíssima e, novamente, multidisciplinar. Envolve meio ambiente, claro, mas também segurança internacional, saúde pública e tecnologia. Certo. As causas apontadas são o desgaste natural da estrutura, que é gigantesca e complexa, mas também, e isso é crucial, possíveis danos sofridos durante o conflito na Ucrânia, quando a área foi ocupada militarmente. Quer dizer que uma guerra moderna pode reativar um pesadelo da Guerra Fria. As consequências seriam continentais. Precisamente. O risco é de um desastre ambiental e de saúde pública que não respeitaria fronteiras. Uma questão de prova aqui poderia facilmente cobrar o papel de agências como a AIE, Agência Internacional de Energia Atômica e os tratados internacionais de segurança nuclear. Mostra como um problema ambiental pode se tornar uma crise geopolítica. Mas em meio a tantos alertas, tem uma notícia que aponta para uma solução e vem daqui do Brasil. Uma das fontes diz que a pecuária nacional tem potencial para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em mais de 90% até 2050. Isso parece bom demais para ser verdade. Parece, mas é tecnicamente viável. E esse dado é estratégico para uma prova. Ele permite que o candidato construa um argumento sofisticado, mostrando o Brasil não apenas como vilão do desmatamento, mas como parte da solução para a crise climática. E como isso funcionaria na prática? A fonte cita um termo ILPF. Exato. ILPF significa Integração Lavoura Pecuária Floresta. Imagina uma fazenda que, em vez de ter só pasto degradado, combina áreas de plantio de grãos, criação de gado e fileiras de árvores. As árvores ajudam a recuperar o solo, fornecem sombra para o gado e capturam carbono da atmosfera. O gado fertiliza a terra para a lavoura seguinte. É um sistema inteligente que produz mais na mesma área, recupera o meio ambiente e reduz drasticamente as emissões. Certo. Citar conceitos como ILPF e pecuária de baixo carbono numa resposta mostra um nível de conhecimento muito acima da média. Mostra que o agronegócio e a sustentabilidade não precisam ser inimigos e que o Brasil pode usar isso para cumprir as metas do Acordo de Paris. É uma ótima perspectiva. Ok, analisamos muita coisa. Se fôssemos destilar o dia de hoje em 3 pontos essenciais, aqueles que quem está estudando não pode de jeito nenhum esquecer, quais seriam? Certo, vamos ao resumo estratégico. Primeiro, a superquarta do Copom. O mais importante é entender a dinâmica, a queda de braço entre controlar a inflação, a necessidade de crescimento econômico e a atração de capital externo via carry trade. É a base da política monetária. Ok, primeiro ponto. Segundo, a reconfiguração geopolítica. A proposta de Trump para o G20 não é um fato isolado. Use ela como um gancho para discutir a fragmentação da ordem global, a crise do multilateralismo e a ascensão de uma política de blocos. Essa é a grande tendência do nosso tempo e saber exemplificá-la é um diferencial. Perfeito. E o terceiro? E terceiro, sem dúvida, a violência de gênero como pauta de Estado. As manifestações massivas consolidam o tema, o candidato precisa ir além da indignação, precisa conhecer a legislação, como a Lei Maria da Penha,
e, usando aquela citação da colunista, ser capaz de analisar as causas estruturais e o ciclo de violência. É um tema com altíssima probabilidade de aparecer numa discursiva. Entender essas conexões é o que transforma um mar de informações em conhecimento real. Muito obrigado por nos guiar nesta análise. Eu que agradeço e deixo uma reflexão final para quem nos ouve. As fontes de hoje também mostram o STF avançando no julgamento da trama golpista de 2025, o Congresso desengavetando projetos sobre impeachment e o Executivo em plena negociação do orçamento para um ano eleitoral. A pergunta que fica é: como a tensão e a cooperação entre os três poderes, que vemos claramente nas notícias de um único dia, definem a estabilidade e a governabilidade do Brasil no longo prazo? Fica a reflexão.